Boa tarde a todas e todos. A gente acolhe com muito carinho cada um, cada uma, de modo muito especial, nesta tarde de terça-feira, para o terceiro painel aí sobre dos fóruns virtuais, o BEC, né, que a gente tem desenvolvido uma oportunidade de dialogar com os nossos educadores, com os nossos estudantes, com as pessoas que têm construído a educação em nosso meio. É uma alegria estar com vocês nesta tarde, hoje preparada com muito carinho para refletir sobre um tema muito especial, muito importante nesse contexto que a gente vive hoje, contexto complexo, desafiador. Essa é uma atividade organizada pela Diretoria de Educação e Expansão e o setor de pastoralidade do Escritório Central. Tem como tema gerador educação, cuidado e transformação. E no painel de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o tempo de cuidado e interioridade. Então, permeado aí pela educação, cuidado e transformação, o que esse tempo de cuidado e interioridade tem a nos dizer. Então, a gente tem alguns convidados que vão estar conversando com a gente hoje, e explanando, conversando, provocando sobre essa temática. Mas antes de falar dos nossos convidados, eu queria acolher e passar a palavra para o Padre Romualdo, presidente do Conselho de Administração do UBEC, para que ele possa dar uma saudação para a gente que está aqui conectado. Muito boa tarde para todos. Joaquim, muito boa tarde. Roberto, boa tarde. Os debatedores de hoje, Ricardo, Irineu e Edgar, irmão Edgar, Nicodemo, estão interessante, bonita, do nosso escritório central, e melhor falando, da Diretoria de Educação e Expansão, com a colaboração da Coordenação de Pastoralidades do Escritório Central. É muito bom estar aqui de novo, aquecendo os nossos corações, fazendo com que a nossa afetividade, não obstante a nossa distância, ela seja muito presente. Não é a distância física que tira o nosso calor, tira o nosso entusiasmo e que esvaece a nossa esperança, e muito pelo contrário, faz com que esse momento que a gente passa nos torne mais fortes, mais criativos e com a graça de Deus, nos reinventando sempre mais e conseguindo, nesse momento, fazer uma travessia muito boa e eficaz. O tema de hoje é muito oportuno. Tempo de cuidado e interioridade. Diria eu que cuidado e interioridade seriam dois hábitos que nós deveríamos ter em todo dia. Mas talvez um momento seja muito oportuno para que a gente possa pensar um pouco no cuidado com as coisas, cuidado com as pessoas, cuidado com a nossa vida, cuidado com os dons que nós temos, com os talentos que nos foram dados, cuidado com aquilo que nós todos conquistamos, cuidado com a nossa experiência de vida, enfim, cuidado com todas as coisas. Interioridade. Olha, este caminho da interioridade, buscar a própria interioridade, ir lá no fundo de si mesmo, encontrar o inédito que está lá dentro, que talvez nós não tenhamos nunca descoberto. Mas na interioridade, dizem os grandes místicos, no fundo da interioridade a gente encontra aquele que é mais íntimo de todos nós, que é Deus. O entusiasmo, isto é, lá dentro de nós, no fundo da interioridade, a gente encontra Deus. Diria eu que essas duas atitudes, a do cuidado e da interioridade, embora devessem ser hábitos do nosso dia a dia, talvez este momento nos faça perceber o quanto é importante o cuidado e o quanto é importante, fundamental, também a interioridade. Aqui, boa condução, que você tenha toda a tranquilidade para
e dando a palavra e fazendo com que cada qual desenvolva esse tema da forma melhor possível. E, bom, sucesso a todos os debatedores e que nós tenhamos o cuidado perfeito com o nosso ouvido, para que a gente possa chegar lá no fundo de si mesmo nessa tarde. Boa sorte. Gratidão, Padre Romualdo, é sempre uma alegria poder escutá-lo e ter a sua presença aqui conosco. Mais uma vez, acolho a cada um, enfim. O desafio hoje é da gente trazer essa interioridade e esse cuidado para o nosso cotidiano. E aí eu acolho de modo muito significativo o professor Ricardo Calegari, reitor da Universidade Católica de Brasília, UCB, a professora Maria Irineuda Nogueira, diretora do Centro Educacional Católica de Brasília, o CECB, e o irmão Edgar Genuíno Nicodem, irmão lassalista, diretor do noviciado La Salle de Porto Alegre, e que também colabora como membro da equipe interdisciplinar da Conferência dos Religiosos do Brasil. Então, sejam bem-vindos, bem-vinda. Eles vão ser os nossos facilitadores. Daqui a pouco eles vão, talvez, nos saudar aí com a graça da palavra para cada um e para cada uma. Mas eu queria fazer uns combinados com vocês de operacionalização, né? A gente já tem feito essa proposta dos fóruns com os comentários no nosso chat. Os microfones, aí a gente permanece com eles desligados, e a professora Roberta está nos acompanhando aqui também e vai ajudar hoje na operacionalização aí daquilo que diz respeito aos microfones, enfim, colaborando um pouco também nesse processo. O tema de hoje é um tempo de cuidado e de interioridade. E a gente, por coincidência ou por uma profunda providência, esse tema está dentro de uma semana onde a Igreja Católica, de um modo muito significativo, relembra 5 anos da publicação da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, louvado sejas, o cuidado com a casa comum. Então, reafirmando que tudo está interligado, tudo está interligado. E esta reflexão hoje uma profunda comunhão com tempos desafiadores, complexos, onde no mundo nós temos mais de 4,8 milhões de casos com coronavírus, mais de 318 mil mortes. No Brasil, mais de 260 mil pessoas contaminadas com vírus, com mais de 17 mil mortes. E a gente é convidado, a partir dessa experiência dos fóruns, dos painéis, de oportunizar esse espaço de partilha, aprofundamento sobre a educação nesse contexto da pandemia, mas que esse espaço também seja um espaço de cuidado conosco que está aqui, né? De olhar para a vida, para a educação, para as possibilidades que esse tempo também nos apresenta. E aí, bebendo na fonte da experiência da Páscoa cristã, em que a cruz, a morte, não tem a última palavra, né? E sim, o Calvário não tem a última palavra, e sim, a vida, a ressurreição. E aí eu trago um pensamento já da Laudato Si e passo logo na sequência a bola para os nossos facilitadores. 2 pensamentos do Papa Francisco que têm uma profunda relação com cuidado e interioridade. No número 14, todos podemos colaborar como instrumentos de Deus, no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativa e capacidades. E um outro trecho, lá no final, número 233, o ideal não é só passar da exterioridade à interioridade, para descobrir a ação de Deus na alma, mas também chegar a encontrá-lo em todas as coisas. Então, acolho novamente o professor Ricardo, a professora Maria Irineuda e o irmão Edgar, e já passo a palavra para o professor Ricardo, que vai ser o primeiro facilitador a nos brindar com a sua reflexão. Boa tarde, Ricardo. A palavra está com você. Ricardo, seu microfone está fechado. Boa tarde, Joaquim, Roberta, Eudes, Padre Romualdo, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de participar desse fórum hoje. Muito feliz em estar aqui. Eu busquei uma palavra que tem a ver
que a primeira vez que eu tive acesso a essa palavra foi na minha área de formação inicial, que é a informática. Então, é uma palavra que chama-se depuração. O que essa palavra diz na área de informática? Essa palavra na área de informática quer dizer você verificar os erros e as falhas de um determinado programa. Então, nós usamos os depuradores, que são softwares que ajudam o programador a encontrar os erros da sua programação. Isso na informática. Agora, a definição dessa palavra no dicionário tem outros aspectos. Por exemplo, a depuração é entendido como atividade de limpeza ou exclusão de substâncias indesejáveis, ou purificação moral, correção, expurgação, sublimação, ou ainda aperfeiçoamento, refinamento de habilidade, estilo, técnica, comportamento, ou, um pouco voltado ainda para a informática, eliminação de falhas. Então, essa palavra depuração é uma palavra que eu trago hoje para uma reflexão no sentido do momento que estamos vivendo, que é um momento onde você busca essa interioridade. A interioridade, num momento onde você está isolado, não está 100% nas suas condições de vida normal, nós estamos encontrando caminhos para poder continuar convivendo em sociedade, mas é um momento muito íntimo, um momento onde trazemos o aspecto da interioridade muito importante na nossa vida, porque eu entendo, para mim, que esse é um momento também que podemos fazer uma depuração de si mesmo, dos nossos pensamentos, do que nós entendemos como sendo importante na nossa vida. O que realmente é importante? Isso vem à tona agora nesse momento de isolamento social. Nós vemos que os nossos filhos estão em casa e nós começamos a observar coisas que não observávamos no dia a dia. Qual é a falta que a escola faz para o seu filho? É muito grande, Então, a ressignificação de algumas coisas, eu acho que vai trazer isso à tona, essa situação de isolamento social. Então, entendermos o papel da escola, o ressignificado do papel da escola na vida das pessoas, mais propriamente na vida das crianças. Porque os adultos, de alguma maneira, eles interagem ainda no meio estudantil, no meio acadêmico, aqui na universidade, por exemplo. Estamos tendo aula através da tecnologia, aulas online, mas as crianças têm muito mais dificuldade. Então, nós enxergamos esse papel da escola de uma maneira muito mais evidenciada, muito mais importante na nossa vida. Da mesma maneira, nós enxergamos o papel da família, dos nossos pais, avós que estão lá isolados, e a gente já não tem mais a facilidade de ir lá e dar um abraço neles. Então, o que é importante para nós, de verdade? A família, a escola, os valores. Então, isso eu acho que ficou muito importante para nós nesse momento. E essa depuração de pensamentos que eu estou me referindo, é uma depuração que vem em encontro a essa nova realidade que nos é imposta. Então, precisamos, nesse momento, fazer essa reflexão, enxergar dentro de si o que realmente é importante para nós, ressignificar, revalorizar, dar um novo significado na nossa vida e tirar da nossa frente as coisas que realmente não são importantes. Nós nos apegávamos, até pouco tempo atrás, no dia a dia, em situações do dia a dia, onde a gente dava valor a coisas que hoje não tem valor nenhum. São coisas corriqueiras do dia a dia e que a gente vai deixando isso de lado nesse momento. Nós estamos preocupados com coisas muito realmente mais relevantes. Então, esse aspecto de depuração que eu trago é um aspecto que veio em meus pensamentos de uma maneira assim tão forte que eu quis compartilhar com vocês hoje. Veja
nesse momento que a gente para um pouco para refletir como o mundo se torna diferente aos nossos olhos, aos nossos pensamentos. Então, buscar a interioridade, em última análise, buscar a Deus, é também buscar dentro de si os nossos valores, o que realmente é importante para nós e o que nós podemos realmente buscar nesse momento tão difícil que estamos passando. A união da família, a valorização das coisas pequenas que antes para nós não tínhamos valor nenhum, né? Às vezes a gente se depara com situações de dificuldade, com coisas que a gente nem parava para pensar, né? Como que a gente vai no mercado, como que a gente vai abastecer a casa daquela pessoa que não está podendo ir no mercado, o que nós estamos fazendo pelo outro para ajudar o outro que está com dificuldade nesse momento? Será que a gente realmente dá valor às coisas certas na nossa vida? Como que está o nosso trabalho? O trabalho era uma coisa assim que as pessoas talvez estavam no automático, não pensavam no trabalho talvez com a forma tão relevante que tem na nossa vida, o papel do trabalho na nossa vida. O trabalho praticamente ele consome boa parte da nossa vida, do nosso dia, e parece que não, parece que ele está em segundo plano, quando você está ali no dia a dia. Mas hoje, que nós não estamos podendo realizar o trabalho de maneira plena, que estamos aqui, às vezes, limitados às situações dessa pandemia, nós enxergamos o quanto que o trabalho é importante para nós, o quanto ele nos faz falta, né? Como que a gente podia imaginar, virando o ano agora, 2019 para 2020, como que nós poderíamos imaginar esse ano dessa maneira? Nunca passaria isso pela nossa cabeça. E hoje nós enxergamos a importância do trabalho e ele sendo feito de maneira, não da maneira plena como que gostaríamos. A importância da nossa família, da escola, dos nossos filhos. Então, para mim, isso é um processo de depuração, Joaquim. Porque eu comecei a repensar tudo aquilo que eu fazia na minha vida. E hoje aqui eu me encontro mais fortalecido do ponto de vista da minha interioridade. Porque eu consegui entender que todos esses aspectos que estavam no automático, o quanto eles são relevantes para mim. Então, essa palavra que é uma palavra de informática, né, que é a depuração, eu acho que ela vem bem de encontro com o momento que estamos vivendo e com o exercício mental que nós temos que fazer para tirar o que não é importante da nossa frente, o que não é relevante, e trazer para a nossa vida realmente, a partir de agora, mesmo que volte à normalidade, à sociedade, sabemos que isso vai demorar um pouco também, né? Diga-se de passagem, mas que trazemos então para a nossa vida o que realmente é importante, que são os nossos valores, a nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho e a nossa responsabilidade com essa vida que nos foi dada como dom. Estamos aqui vivendo, mas temos responsabilidade com isso. E essa responsabilidade, muitas vezes, é negligenciada por nós no dia a dia. Porque estamos no automático, estamos fazendo aquilo que precisamos fazer. Ou que a gente pensa que precisa fazer, né? Só que o que a gente achava que a gente precisava fazer, hoje está mais evidente que talvez a gente estivesse fazendo algo que não era tão importante. O importante realmente é fazer aquilo, a Roberta escreveu ali, responsabilidade. Eu acho que é isso. É fazer a nossa vida com mais responsabilidade. Fazer do nosso trabalho algo realmente significativo para a nossa vida e para a vida das pessoas. Você vir trabalhar e cumprir um horário é o menor dos aspectos de relevância do trabalho. Eu acho que você tem que vir trabalhar, mas trazer em seu trabalho um significado para você mesmo e para as pessoas que você, de alguma maneira, tem relação dentro do trabalho.
seja relação hierárquica, como seja uma relação de trabalho, simplesmente, de dia a dia, de convívio social. Então, o trabalho, ele tem um aspecto muito maior do que simplesmente a questão burocrática do trabalho. Ele tem o aspecto do que você está fazendo de verdade, de bom para as pessoas que estão com você ali no dia a dia. Você está olhando para o seu amigo, para o seu companheiro de trabalho, o que ele está precisando. Você realmente algum dia parou para observar o que as pessoas ao seu redor estão precisando, se você de alguma maneira pôde ajudá-los? Então, tudo isso parece que no nosso dia a dia, antes da pandemia, ele estava num ciclo automático, onde ninguém enxergava mais nada. E agora nós fomos obrigados a parar, pensar, avaliar e buscar na nossa interioridade o que realmente é importante. Então, para você cuidar das pessoas, eu penso que a gente tem que se cuidar também. Cuidar de si, enxergar o que tem dentro de você, buscar o que tem de melhor, para você poder cuidar dos outros da melhor maneira possível e fazendo aquilo com que você realmente gostaria de fazer, mas não por obrigação, mas pelo seu íntimo, pela sua vontade, pela sua disposição com as pessoas. Então, é um tema muito relevante, sem dúvida, e eu acho que é muito importante que, nesse momento, cada um de nós tenha essa percepção dessa nova realidade, mas o que ela pode trazer de pensamento para a gente, de ressignificação da vida. Não só fazer a gente pensar em Deus. Deus é tudo para nós. Mas a gente tem que pensar a nossa vida, o que a gente está fazendo dela. Estamos realmente no caminho certo? Estamos fazendo o melhor possível? Seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja com as pessoas ao seu redor. Então, eu trouxe esse pensamento para a minha vida, tenho feito essas reflexões todo dia, quando estou sozinho, eu penso um pouquinho nisso e tento usar esse processo de depuração para que eu possa aproveitar esses momentos para tentar trazer isso para a minha vida para sempre, daqui para sempre. Eu acho que a sociedade ela não será a mesma a partir da volta dessa pandemia. E as pessoas que tiveram a habilidade ou o pensamento, né, de aproveitar esses momentos para refletir e buscar a interioridade e buscar o melhor de si, eu acho que sairão, sem dúvida, muito fortalecidos de tudo isso que está acontecendo com o nosso mundo e com a nossa vida. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, no primeiro momento. E vamos lá, vamos tentar achar as melhores maneiras da gente poder superar toda essa dificuldade que estamos passando. É isso, Joaquim. Maravilha, viu, Ricardo? Gratidão imensa pela tua colaboração, por essas provocações, pela partilha do teu cotidiano e dos desafios e das possibilidades que você tem enfrentado nesse contexto, daquilo que você tem vislumbrado também, né? Tem vários comentários significativos no nosso chat aqui. Eu vou ler alguns antes de passar para a Irineuda, dialogando com aquilo que você traz quando você fala do que é importante, dos valores, de ressignificação, de interesse, de responsabilidade, né? Nessa ideia de pensar um outro modo de vida, né? Uma outra humanidade, né? Reforçar o elo da humanidade. Um comentário da Ana Cristina. Então, eu acho que tem questões que são trazidas por ti e que dialogam aqui com que os nossos participantes trazem, ter admiração pelo outro e por si mesmo. Quem que é o outro, né? Pergunta a Adriana. Quem que é um outro na gente, né? Então, o professor Sérgio, lá do SEC-MG, constata aqui para a gente depurar e pensar na existência humana. Então, acho que essa reflexão que você traz para a gente sobre depuração é muito profunda e provoca um pensar aí o que ela tem
de relação, com o cuidado que eu tenho comigo mesmo, com o outro, com o mundo que me serve, e pensando também o que isso provoca na minha interioridade enquanto sujeito. Então, eu passo gratidão, Ricardo, mais uma vez, acolho cada um e cada uma, a gente pode continuar contribuindo aí, escrevendo, fazendo perguntas, a ideia é essa mesmo, que a gente possa depois ter um tempo, numa segunda rodada, de uma interação maior com essas contribuições que vocês estão colocando aqui no chat. Passo a palavra e acolho novamente a Irineuda, que é figura carimbada aqui nos fóruns, nos painéis, né? Hoje ela está nos abrilhantando de vermelho, de óculos vermelhos, toda produzida para a nossa conversa. Alegria ter você aqui, viu, Irê? A palavra é sua. Obrigada, né? Muito obrigada, que acolhida maravilhosa, que cuidado, Joaquim, que você tem em nos receber, em nos acolher. Eu quero agradecer, né? Quero dar boa tarde, cumprimentar Padre Romualdo, você, Joaquim, professora Roberta, o Eudes e todo esse grupo que está aqui junto conosco, né? Meu companheiro de jornada, professor Sérgio, professora Ledisônia, que estão aí, e todos esses educadores que vamos, né, agora partilhar. Eu acho que é um momento de partilha. Talvez eu não acrescente muito além do que o professor Ricardo disse, mas esse tema, ele nos faz, nos faz imergir mesmo. Eu fiz uma imersão para poder conversar. Eu acho que para poder me provocar e para poder provocar o outro. E sem colar de você, Joaquim, eu tinha colocado aqui na minha mesa que eu ia começar falando que devemos encontrar Deus em todas as coisas. Só Ele que nos garante que nós vamos encontrar algo maravilhoso, algo magnífico. E eu quero começar falando um pouquinho, antes de entrar propriamente na pandemia, né, que nos provocou, que mexeu conosco. Eu quero falar do nosso tempo. Como é que a gente tem dividido o nosso tempo? Né, tem várias falas aí no meio da literatura que divide o tempo em tríade do tempo, em tempo mais importante, em tempo menos importante, mas nós educadores, como é que nós temos dividido esse nosso tempo? Ele é importante? Esse nosso tempo? Ele é importante. Ele é muito importante. O importante, a gente tem que saber que são todas as atividades que nós desenvolvemos, todas as atividades que devem ser significativas para a nossa vida. E quando eu falo para a nossa vida, eu falo da vida do outro também. Entendeu? O que é importante para mim, eu tenho que entender que vai ser importante para o outro também. E que não vai ser insignificante. É urgente, a gente que vive plugado aí no 220, 440, 660, é urgente. Tudo que se faz urgente não se faz bem feito. Né? Então, vamos colocar como prioridade que o nosso tempo a gente tem que dividir nas atividades importantes. É circunstancial? O que é circunstancial é desnecessário. Né? Não vamos trazer o circunstancial como prioridade. Vão ter momentos em nossas vidas que nós teremos o importante, o urgente e o circunstancial. Mas o que é mais relevante é esse importante. É esse importante que vai fazer com que nós possamos cuidar de si, cuidar do outro e ver dentro do nosso eu o que é mais importante nessa vida. Eu acho que vivemos uns momentos, acho não, tenho certeza, que vivemos um momento que precisamos de harmonia e equilíbrio. Equilíbrio, temos vivenciado diversos colegas, diversos amigos, diversos profissionais que estão desestabilizados, que estão emocionalmente feridos. E o que nós temos feito por eles e por nós? Né? Eu dizia hoje de manhã, num hangout que eu tive, né, de um outro assunto, e a gente que está no meio educacional, a gente tem que ver os nossos pares lá no fundo, por mais que ele chegue estressado, por mais que ele chegue gritando, por mais que ele te passe um e-mail, mas a gente tem que entender, nossa, é um momento
que a gente precisa ser o outro e precisa se colocar no outro. É isso que eu falo do cuidado. O cuidado, ele é você se colocar naquela situação do outro. E a pandemia, eu falo que a gente vai sair diferente, sim, eu disse isso no último fórum, e concordei com os colegas também, que nós vamos sair bem diferentes e bem melhores. E bem melhores do que somos. Porque a pandemia, ela também reforça hoje o tempo de cuidar. Mas não é cuidar só daquele que está próximo a você, não. É cuidar na hora que a gente passa no sinal vermelho, e que a gente para o carro, e que a gente vê uma pessoa pedindo do lado de fora. E aí vem aquele sentimento, o que eu posso fazer por esse que está ali fora, que não está usando máscara, que talvez não tenha o que comer hoje, e só eu ajudar, só eu parar o carro, abrir o vidro e entregar R$1 não vai resolver, né? Então, eu falo do cuidado de uma maneira muito, muito mais abrangente, né? Nós vivemos um tempo de muita incerteza. O coronavírus, e a gente está cheio aí de notícias, né? O que tem nos incomodado muito também, porque são várias notícias e a gente não sabe mais para onde caminhar. Entendeu? Mas uma coisa está muito claro, o mundo precisa de mais cuidado. Né? Eu acho que o mundo o mundo como um todo. As pessoas passam uma pelas outras e não dão bom dia, não dão boa tarde, não dão boa noite, entram no elevador. Né? Hoje, quem mora em apartamento, os elevadores são... Agora você está sozinho no elevador. Né? Agora você tem que andar sozinho no elevador. Mas mesmo abrindo a porta, abra um sorriso, mesmo com máscara, a sua fisionomia muda, mesmo com máscara. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E outro detalhe que eu trago aqui em relação a esse cuidado, essa interioridade, é a gente pensar, agora pensando nas pessoas próximas. Não tem como a gente não falar das experiências aqui, né? O Ricardo trouxe as experiências. Da noite para o dia, o mundo mudou. As pessoas tiveram que se reinventar profissionalmente, que pensar nas pessoas que estavam distantes, né? Aqui eu acredito que todos têm pais, mães, e que não moram juntos. E como eu vou cuidar dessa pessoa que está distante? Como eu vou fazer para estar junto mesmo não estando presente fisicamente e tudo. Então, eu vejo hoje, cuidar é verbo, né? A gente sabe, mas cuidar também tem que ser ação. Nós temos que partir para a ação. Muitas das nossas pequenas ações hoje, elas vão se transformar num peso imenso de valor. Não é mensurável. É um peso que não é mensurável. Então, pequenas ações. Hoje, se a gente pegando aqui o ato de lavar as mãos hoje, ele às vezes o ato de lavar as mãos, ou de pedir o outro, ou de proporcionar ao outro que ele possa lavar as mãos, seja na rua, seja dando um álcool, ele é muito mais importante e ele se transforma muito mais solidário hoje do que dar as mãos, do que pegar na mão do outro apenas. Porque às vezes você pegava na mão do outro por pegar, estou cumprimentando. Não, agora não. Esse ato de eu me preocupar se aquele par meu conseguiu lavar as mãos, se ele tinha sabão, se ele tinha álcool, se ele não tinha, mas o que eu fiz para ajudar nisso? Hoje se torna muito mais importante. Sabe? Então eu vejo isso. Outros detalhes que a gente traz para esse cuidado, vizinhos que não se falavam, que não se cumprimentavam, agora estão trocando cartas de um andar para o outro. Quem viu aí a reportagem hoje no jornal. Então, gente, olha a necessidade que o ser humano tinha e que, infelizmente, precisou passar por uma pandemia para colocar isso como primeiro lugar, como primeiro plano na sua vida. É isso que é encontrar Deus, gente. Assim, eu vejo, até me emociono, eu vejo que é isso que é encontrar Deus. É ver a ferida, mas tratar a ferida. Sabe? É mudar, né, como vocês estão dizendo, é mudar a minha atitude diante do que eu estou vendo. Tá?
Então, hoje, vários papéis se inverteram, se a gente pensar no cuidado. Os jovens, hoje, eles saem para fazer compra para os idosos. Olha que bacana. Olha que bacana, né? Você fazer, tem grupos aí que a gente vê se organizando para isso, para que ajudar. Aqueles que trabalham manhã, tarde, noite, aqui nós temos vários, ficavam dias sem falar com a família, sem ver os pais. Hoje eu aposto que isso não acontece. Hoje eu aposto que nós encontramos um tempo para fazer uma ligação, para fazer uma web chamada, para fazer uma videoconferência. Então, gente, é encontrar Deus em todas as coisas. E nós encontramos. E eu penso que um outro detalhe que traz muito cuidado é a gente parar também, é a gente tentar afastar o pessimismo. Né? Vamos tentar afastar mesmo, porque o pessimismo ele faz você criar outros problemas que não existem. Né? Ele traz novos cenários, a percepção de novos cenários. E o que nós precisamos hoje é buscar e enxergar soluções. Tanto soluções nesses momentos, soluções viáveis, plausíveis, como soluções para o pós-pandemia, que é continuar dessa forma, que é continuar cuidando do outro e se vendo também nesse outro. Né? Nós precisamos pensar de forma diferente e precisamos, nesse momento, alimentar a nossa fé e a nossa espiritualidade. Eu não vejo saída se não estivermos alimentados de fé e espiritualidade. Um outro detalhe que nós precisamos encontrar, e aí tratando muito da interioridade, é buscar ar puro. Ar puro onde estivermos. Porque se estivermos com coração puro, nós conseguiremos cuidar do outro melhor do que fazíamos. Nós precisamos tirar a cabeça desses maus pensamentos. Sabe, eu tenho visto muito isso, a gente tem conversado muito isso com pessoas próximas e com pessoas que não são próximas. Olha aqui, olha que bacana, a gente está aqui num grupo de mais de 70 pessoas e várias questões, né, as pessoas estão colocando. Nós precisamos, gente, nesse momento, estabelecer um novo vínculo com a vida e com as pessoas, a vida. E quando eu falo vida, eu estou falando da vida humana, eu estou falando da vida do planeta, eu estou falando da sustentabilidade, é a vida, é tudo que nos mostra que tem vida, né? Precisamos cultivar também a nossa sensibilidade. Às vezes, uma rosa, para ela transmite alguma coisa, para outro não. Mas a gente precisa ver sensibilidade em tudo. Eu sou professora, todos sabem disso, e quando eu estava num determinado momento, é só um adendo aí para a sensibilidade, eu dizia para os meus alunos de ensino médio, tenham um objetivo ao levantar da sua cama, seja ele qual for. Seja ele qual for, mas não deixe de ter objetivos. Então, a vida é isso. Independente, talvez um tenha o objetivo de ter um carro, o outro tenha o objetivo de ter uma casa, o outro tenha o objetivo de arrumar um namorado. Mas é um objetivo. Então, é isso que que faz esse mecanismo, vida, chamado vida, caminhar, né, e andar nessa trajetória toda. E um outro detalhe, que foi muito dito aí, acho que pelo padre Romualdo, logo que ele fez a abertura. Precisamos nos educar para a interioridade. E o momento é esse. O momento não é outro. Não vamos deixar para amanhã nessa educação. Tudo, porque se a gente deixar para amanhã, tudo que acontece na nossa vida vai nos levar para o contrário. Sabe? Então é o momento de parar, pensar. Temos que aproveitar esse momento para vivermos com intensidade e responsabilidades, muitas. Temos tantas responsabilidades nesse tempo e espaço
e devemos nos ajudar e ajudar o próximo. Eu estou sempre falando dessa ajuda, gente, mas é no sentido de cuidado. Mas precisamos cuidar para que tenhamos uma vida, para que consigamos viver de forma mais plena e integral. E para terminar, que eu sei que o meu tempo, o Joaquim já está me olhando ali, para terminar, não terminando, diante de cuidado, de interioridade, a gente falando, né, de dois pontos tão importantes, tão necessários, não tem como deixarmos de falar da gratidão. A gratidão, o Joaquim sabe porque ele riu, eu também sorri, né? Mas a gratidão é uma das emoções mais espetaculares que o ser humano pode sentir. A gratidão, aquela que vem do coração, né? A gratidão faz com que nesse momento nada de bens materiais, nada que eu tenha ou possa vir a ter seja suficiente para o que nós estamos sentindo aqui agora. Nós somos pessoas privilegiadas. Isso é gratidão. Gratidão, professora Roberta, gratidão, Joaquim, por esse momento. Por esse momento da gente falar de sentimento, para a gente falar de cuidado, para a gente falar de interioridade, sabe? Então, não teria como deixar. Eu acho que a gratidão é a gente tomar consciência que nada na nossa vida é banal. Que tudo é importante. E que as pessoas são mais importantes ainda. Mesmo que a gente não as conheça. Mesmo que a gente não as conheça. E, fechando, estar vivo e ter saúde são as coisas mais importantes. Não tenhamos dúvidas disso. Nenhum de nós. Quanto mais gratos somos, mais seremos felizes. A felicidade perpassa a gratidão, gente. Sem gratidão, não temos felicidade. Um beijo, muito obrigada. Oi, Ere, que alegria, viu, te escutar, sempre bom te ouvir, você tem contribuído muito com essa proposta dos fóruns e com tantas outras coisas que a gente tem feito no grupo, enfim, com a vida de tantos educadores, educadoras, com a vida de tantas famílias, de tantos estudantes, teu testemunho e compromisso com a educação são muito significativos, viu? Não é à toa que você tem o maior fã-clube aqui dos fóruns, viu? Com a interação, enfim, isso é muito legal. Acho que a gente começa com a depuração e com vários olhares que o Ricardo traz, você traz aí a imersão, o equilíbrio, essa ideia do tempo do cuidado, da solidariedade, da empatia, né? São questões que perpassam o todo e o pessoal aqui, esses mais de 70 pessoas que estamos acompanhando aqui, vão também interagindo e essa perspectiva da gratidão, né? O quão importante que a gente... E o quão é complicado, na verdade, desafiador, né? No meio disso tudo, a gente pensar na gratidão e não no muito obrigado, né? Mas de forma que a gente agradece pela nossa existência, pela vida, pela saúde. Então, acho que é muito significativo as tuas palavras, o teu testemunho, o teu olhar e a tua reflexão nesta tarde de terça-feira. Antes de passar para o irmão Edgar, eu trago um trechinho da Laudato Si, número 225. A paz interior das pessoas tem muito a ver com o cuidado da ecologia e com o bem comum, porque, autenticamente vivida, reflete-se num equilibrado estilo de vida, aliado com a capacidade de admiração que leva à profundidade da vida. Então, nessa provocação do tempo do cuidado, de educar para a interioridade, da gente pensar novas humanidades no nosso cotidiano, motivadas por esse contexto que sim está transformando a humanidade, está transformando a sociedade e precisa transformar cada um e cada uma de nós. Eu acolho e passo a palavra para o irmão Edgar. Seja bem-vindo, irmão, alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Joaquim, e também saúdo o Ricardo, a Neuza, saúdo o Padre Romualdo e a todos os que estão participando deste fórum, deste painel. Saudações aqui de Porto Alegre, hoje estamos com um dia muito agradável, no friozinho, hoje à tarde, um céu azul, com 26 graus, assim, isso parece primavera, embora é tempo de inverno e de frio, mas sempre é maravilhoso, acho que isso também nos
ajuda muito. Na minha intervenção sobre a questão do cuidado e da interioridade, eu quero me deter em 2 pontos unicamente. Primeiro, é a importância da interdependência em relação à questão do cuidado. E o segundo é como a interioridade realmente nos pode ajudar efetivamente para fortalecer essa interdependência. E eu vou iniciar o primeiro aspecto que eu quero desenvolver, a importância da interdependência, usando uma frase, uma palavra criada por Peter Sloterdijk, esse filósofo às vezes tão polêmico e tão irreverente, mas ele falando da pandemia, cunhou uma palavra que, não sei se é a única dele, mas é muito interessante. Ele fala em coimunidade, ou seja, uma pequena mudança. Junta 2 palavras na realidade, a questão da comunidade com a imunidade. E aí cria uma palavra, uma pequena mudança, coimunidade. O que significa, qual é o sentido que Sloterdijk a essa palavra comunidade? Na realidade, ele quer destacar o compromisso individual, o compromisso pessoal voltado para a proteção mútua. Ou seja, a importância nesse tempo de pandemia da nossa responsabilidade pessoal em relação ao comunitário, ao social. Certamente, diz Sloterdijk, provavelmente essa perspectiva, de uma perspectiva global, onde a gente vai tomar maior consciência da nossa interdependência, poderá ser um dos elementos que vai caracterizar e marcar a nossa sociedade para os próximos anos, para as próximas décadas, dentro dessa perspectiva. E certamente a gente vai poderá ver também o número de vidas salvas, poderá ser efetivamente também muito ligado a isso, como nós vamos poder criar, desenvolver, fortalecer essas relações de interdependência olhando para frente. Eu olhando para mim e também creio que na nossa cultura, certamente a nossa educação, a nossa formação foi muito caracterizada pela autonomia, pela independência. E isso é muito importante. Mas provavelmente, creio que daqui para frente, um elemento importante que teremos que insistir será a interdependência. E aqui hoje, creio que está muito bonito o que o Joaquim nos faz, recordando a Laudato Si, e trago aqui um aspecto assim importante que a Laudato Si nos diz: tudo está conectado. Creio que esse é um elemento importante de termos consciência dessa interdependência, dessas relações, que isso não pode ser apenas um mero sonho de futuro, mas tem que ser uma realidade cada vez mais presente e atuante em nossas vidas. E por isso, ainda tentando destacar essa interdependência, creio que aí os processos, as interações, desde as familiares, desde as nossas escolas, universidades, desde as relações da sociedade, da política, creio que é muito importante nesse momento de cuidado, para o cuidado fortalecer realmente as liberdades democráticas. São elas que vão possibilitar que as nossas demandas, elas sejam expressas, escutadas e encaminhadas pelas diversas instâncias da nossa sociedade. Creio que esse é um elemento importante, onde também podemos valorizar a diversidade, as diferenças, numa sociedade como a nossa. Creio que um primeiro ponto que eu gostaria é essa perspectiva da interdependência cada vez maior, e a gente percebe como também isso tocará um cuidado. Claro que cuidar de si é algo importante, e é uma forma também de cuidar do todo, né? Que relação isso posso estabelecer com o tema da interioridade? Eu vou me utilizar para a questão da interioridade, vou destacar 2 ou 3 pensamentos de uma autora que eu gosto muito e que muitas vezes eu utilizo, e sobretudo nesse tempo de dificuldade me ajudou a iluminar as pessoas com as quais eu tenho contato,
que provavelmente muitos de vocês conhecem de Etty Hillesum. Etty Hillesum é uma jovem judia que foi vítima no campo de concentração de Auschwitz e nos deixou um belo diário, que são 10 cadernos, hoje está publicado, inclusive, no português, e também uma série de cartas. E eu quero citar sobre o tema da interioridade dois pequenos elementos, mas creio que nos podem ajudar muito nesse sentido. A primeira referência que Etty Hillesum faz quando ela está no campo de triagem de Westerbork, na Holanda, e ela se dá conta de que como a vida dela mudou, e creio que também como as nossas vidas mudaram nesse tempo que estamos vivendo. E diz ela assim: gosto do aconchego e da segurança, mas não vou me queixar se for a minha vez de estar no frio. Eu vou a qualquer lugar e tentarei não ter medo. E aonde quer que eu esteja, procurarei irradiar um pouco desse amor verdadeiro das pessoas que eu carrego dentro de mim. Aqui eu quero destacar 2 aspectos importantes. Certamente, para nós, a metáfora do frio e da insegurança, para nós, assume outras formas. Mas, certamente, toda essa situação que estamos vivendo nos desalojou, nos criou outros elementos. Mas nem por isso podemos perder exatamente aquilo que de mais precioso que está dentro de nós, que é o nosso amor, que é o amor que temos, mas também o compromisso de irradiar esse amor para aquelas pessoas que estão perto, que estão próximas. Eu aqui trabalho com jovens e nós temos um trabalho numa vila bem pobre aqui da periferia de Porto Alegre, dominada pelo narcotráfico, com muita violência, e efetivamente para mim me chamou muita atenção nos contatos que a gente tem com eles, né? Exatamente, Edgar, como é importante a presença, o contato, a solidariedade, a gente não perder essa relação. Esse é um primeiro elemento da Hillesum que eu gostaria de destacar, e tenho também um segundo pensamento dela, creio que revela também essa perspectiva muito profunda da interioridade. Ela viveu um tempo, efetivamente, não chegou bem 2 anos desse campo de triagem, e ela escreve, num seu diário, uma outra afirmação que me parece muito importante, que pode iluminar a questão do cuidado e da interioridade nesse momento. Quando ela diz assim: quando estou em alguma parte do acampamento, com os pés na terra e os olhos apontados para o céu, sinto meu rosto cheio de lágrimas. Única forma de expressar a intensa emoção e gratidão que sinto. Às vezes à noite, estendida em minha cama e em paz contigo, falando da sua relação com Deus, também tenho o rosto cheio de lágrimas de gratidão que constituem a minha oração. Nessa pequena citação, eu quero destacar 2 aspectos que me parecem, assim, importantes. A primeira, acho que ela diz claramente, com os pés na terra. Certamente é alguém que sabe do que está passando, sabe do seu destino, mas isso realmente é importante ver a realidade com objetividade, com tudo isso. Creio que também é o nosso contexto que nós precisamos ter os pés na terra, olhar com objetividade tudo aquilo que está passando, mas, como ela diz, com os olhos apontados para o céu. O que significa isso? Para mim, é uma perspectiva de um horizonte de esperança, de um horizonte de futuro. E aí ela expressa a profunda emoção, mas também a gratidão, como a Irineusa dizia. Ou seja, creio que é um elemento muito importante, como essa perspectiva também de interioridade fortalece, e nesse campo, de fato, ela se colocou a serviço. Creio que é um tempo também que realmente nós possamos nos colocar isso das pessoas. A partir desses 2 elementos, eu gostaria de destacar alguns elementos nessa parte mais final. Creio que é um tempo muito forte
de humanização. As relações, mesmo que os contatos muitas vezes têm que ser digitais, isso tenho visto nas comunidades que eu acompanho aqui, parece que a necessidade que sentimos é de maior contato, de maior presença, e creio que esse é um elemento muito importante de humanização, de valorização das pessoas, e acho que esse é um elemento que eu sinto, assim, muito importante, muito significativo. Olhando como educador, também a perspectiva, sinto que a necessidade de aprender o quanto somos interdependentes, o quanto o cuidado pessoal, ele efetivamente está relacionado com o cuidado comunitário, com o cuidado social de todos esses elementos. Creio que isso é um elemento muito importante e precisamos aprender, sim, meio que esse contexto nos obriga a talvez aprender, a intensificar novas habilidades ou determinadas habilidades e competências que nos humanizem mais e que nos façam relacionar de modo cada vez mais significativo na nossa sociedade e também como um todo. Joaquim, eram apenas esses elementos que eu gostaria de partilhar, realmente para poder, pelo menos, ser uma provocação dentro desse painel. Obrigado. Que alegria, irmão. Alegria de escutar, viu? Gratidão por ter aceitado o convite. O irmão Edgar já esteve por um bom tempo colaborando e segue colaborando com a UBEC de alguma forma. Hoje é uma grande demonstração. Ele já esteve aí no espaço do Conselho das Associadas, nos espaços deliberativos da Assembleia, do Grupo BEC. Enfim, alegria poder escutá-lo e saber que o senhor segue comprometido com a educação, comprometido com a vida, no processo aí de formação de jovens na perspectiva religiosa, mas também colaborando com a vida religiosa consagrada por meio da CRB e aqui conosco. O irmão Edgar faz várias profundas e significativas reflexões, né? Acho que essa ideia da interdependência, da reciprocidade, do olhar aí, dessa interdependência que colabora com a interioridade, né? E o aspecto da comum imunidade, né? Acho que como é que essa comum imunidade pode perpassar o nosso dia a dia, o nosso olhar, e acho que essa menção que o senhor traz, que era um dos trechos que eu tinha selecionado aqui também, da Laudato Si, que tudo está conectado, tudo está interligado, quando a gente percebe isso, não só na relação com o meio ambiente, mas na relação com as pessoas, da forma como a gente consome, da forma como a gente habita este mundo, né? Da forma como a gente se relaciona um com o outro, aquilo que a Irineuda e o Ricardo também falavam, da forma como a gente percebe as pessoas que estão no nosso redor, seja a nossa família, seja as pessoas que estão mais distantes, as pessoas que estão à margem da sociedade, e que dois olhares muito significativos também o senhor traz hoje, que é o amor verdadeiro que carrego dentro de mim. E aí talvez uma pergunta para os nossos participantes aqui, para vocês, qual que é o amor verdadeiro, né, que eu carrego dentro de mim? O que tem me impulsionado no meu cotidiano, onde eu coloco os pés na terra e contemplo o céu? O que eu tenho olhado? Que chão que eu tenho pisado? Que céu que eu tenho contemplado no meu cotidiano? Vou tentar aqui, agradeço então, irmão Edgar, e vou tentar aqui trazer alguns olhares dos nossos participantes, né? Tem muitos elogios para todos os três, no sentido de colaborar com esta conversa, e aí vocês podem encaminhar perguntas, considerações sobre aquilo que a gente está conversando. Não tem, talvez, nenhuma pergunta concreta aqui, eu gostaria, talvez, de fazer uma que eu já coloquei no chat e fiz também para vocês no exercício da preparação deste painel, e aí talvez devolvo a fala para vocês três, pode ser na ordem que a gente seguiu, ou vocês fiquem muito à vontade em trazer essas considerações ou outras, que é olhando aí na perspectiva de futuro, né? Nós já estamos aí num período de pouco mais de 2 meses de distanciamento social em muitos lugares do Brasil, mas nesse contexto, olhando para o tema do cuidado e da interioridade, né? E olhando para esse contexto atual, o que esse contexto atual nos apresenta como uma possibilidade de favorecer essa prática do cuidado da interioridade?
a partir das reflexões que vocês trazem, o que de concreto que vocês indicam aí para os nossos educadores, olhando e para os nossos estudantes, para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, para essas mais de 70 pessoas que estão aqui conosco, o que de concreto, de pistas, para a gente, possibilidades, para a gente viver a prática do cuidado da interioridade? Eu entendo que, na prática, né, de fato, o que isso vai trazer para a gente na verdade, uma maneira diferente de encarar as coisas, encarar a vida, né? Encarar o dia a dia. Porque nós estávamos habituados, e essa nossa geração é que vai poder contar essa história, né? Porque é uma coisa que aconteceu agora, conosco. Nós ouvimos falar da questão da gripe espanhola há 102 anos atrás, 103 anos atrás, quando ela ocorreu, e nós ouvíamos falar, para quem tem, né, avós, bisavós, que nasceram lá no final do século passado, né? A gente já ouvia falar alguma coisa disso, mas assim, era alguma coisa no imaginário. Agora a gente viveu isso, né? A gente viveu uma pandemia de verdade, com todos os aspectos de fatalidade que ela traz, e eu acho que isso vai ficar para sempre agora, e nós vamos replicar essa história, contar essa história para frente, né? Porque agora nós vivemos uma sociedade muito mais complexa também do que 1917, 18, quando aconteceu a gripe espanhola. Então, essa sociedade extremamente complexa que nós vivemos hoje, ela é uma sociedade que sentiu muito forte essa pandemia, né? E eu vejo que a sociedade, depois de uma situação dessa, ela não fica igual, né? Ela não vai ficar igual, quer dizer, nós teremos que realmente repensar todo o nosso dia a dia, todo o nosso trabalho, toda a nossa forma de entender as coisas, de se relacionar com as pessoas, como isso aconteceu lá atrás, só que hoje num nível de complexidade muito maior, né? Legal, Ricardo. Antes de passar a palavra para Irineudo e para o irmão Edgar, então, dialogar aqui com o que os nossos participantes têm trazido. A Ana Cristina fala: amor verdadeiro é aquele com propósito, com significado e consciência de que Deus está em mim e no meu irmão. Maria Alice fala de empatia. A professora Mônica fala: é preciso amar um amor ágape. Ele não é somente um sentimento, é um verbo em ação. Você precisa respirar, usando todos os teus sentidos até transpirar este amor. Você age este verbo em ação e estará exercendo o amor perfeito, incondicional, pelo bem-estar do outro, sem se preocupar consigo, respirando e exalando o primeiro amor. A professora Adriana Papaléu faz duas perguntas, né? E aí, talvez, para colaborar nessa nossa reflexão, que vocês possam também tentar responder: que paradigmas temos que quebrar para nos adequar a estes novos tempos? Que novos hábitos podemos incorporar? E aí percebemos o que realmente é essencial também mudou, fala a professora Irlane. E a Lana fala para a gente: uma percepção mais abrangente acerca do que nos rodeia, o cuidado com o outro acima das necessidades próprias, uma mudança complexa em todos os sentidos. Edgar, Irineuda. Então, pode, irmã Edgar, eu falo depois, não tem problema não. Vai lá, Irei, acho que ele foi desligar o microfone e acabou caindo, vai lá. Não teria como eu não dizer isso, né, Joaquim? A hora que a gente vai formulando o que dizer, a gente... eu parti muito, né, das provocações que você nos fez. Isso é importante, né? E, claro, não respondendo as perguntas, mas dessa provocação, primeiro, né? Primeiro, eu quero trazer aqui qual a importância desse painel, gente. Para mim, teve uma importância muito grande. Sair da fazeção, entendeu? Nós saímos um pouco da fazeção
E aqui nós conseguimos trazer para a prática o que fazemos aqui nas falas, mas também esse cuidado com o outro. Então, muito importante. Eu acho que essa tua provocação, tua e da professora Roberta, ela foi necessária. Veio num momento importante. Tá vendo? Olha aí como é que a gente divide o nosso tempo. Isso é importante. Eu posso dizer que isso é muito importante, que são atividades significativas para a nossa vida. Né? E o que fazer? E o que fazer? Primeiro, encontrar Deus em todas as coisas. Não tem como, não dá para a gente sair daqui e se a gente não tiver, né, encontrar o seu Deus em tudo que você for fazer, porque aí ele vai te dando pistas, né? Ele vai te dando o que fazer. E dar importância às coisas que realmente são importantes. Às vezes a gente dá importância para coisas tão banais, a gente briga, né? Quando eu estou falando a gente aqui, cada um na sua casa, cada um no seu local de trabalho, cada um na sua vida diária. A gente dá importância para coisas insignificantes. Então, acho que a gente precisa aprender a isso. O que é significativo para mim que eu preciso realmente dar importância? Por que brigar? Né? Por que discutir por coisas tão pequenas? E temos que mudar imediatamente a forma de se relacionar com as pessoas. Isso é ponto-chave mesmo, né? Para qualquer mudança, para qualquer crescimento, seja ele físico, seja ele espiritual, sabe? A forma como nós estamos nos relacionando. E acho que é cada um fazendo aí um exame de consciência mesmo, como é que eu me relaciono, como é que eu posso passar a me relacionar, como é que eu posso ser melhor ou melhorar o que eu já sou, né? Ser melhor ou melhorar o que eu já sou. E acho que uma professora aí falou, né? Novos hábitos, eu acho que isso também é muito importante. Então, são perguntas que a gente se faz e que a gente provoca no outro e que a gente precisa encontrar respostas. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui vamos ter respostas prontas, porque a gente vai ter que viver isso diariamente. E que essa mudança, ela precisa acontecer. Isso é fato. Não dá para voltarmos, né, dessa pandemia e sermos as mesmas pessoas. Isso não é viável, tá bom? Ok? Legal, Iri. Legal demais. Eu acho que é isso, né? O exercício da gente continuar fazendo perguntas sem ter tanta necessidade de respostas e de possíveis respostas encontrar outras perguntas, né? Eu acho que isso é o que a educação mais precisa fazer, contribuir com a sociedade nesse contexto, né? E aqui chegaram outras perguntas, antes de passar para o irmão Edgar. Vou começar da última, né? O professor Gidalt fala: a pandemia nos fez ver ainda mais as contradições e desigualdades políticas e econômicas, e mesmo assim uma necropolítica é defendida por setores de nossa sociedade. Como agir? Como a interioridade nos torna mais engajados neste testemunho social, né? Aqui uma relação muito profunda com o compromisso cristão da educação católica de transformação da sociedade. A Maria Alice dialoga um pouco com a pergunta da professora Adriana, e aí da ideia de que um bom dia, né, pode mudar o humor de alguém, né? Um bom dia pode transformar a vida de quem está próximo da gente. Falo aqui também de gentileza, que gera gentileza, né? O amor verdadeiro, enfim, da acolhida. Então, passo agora a palavra para o irmão Edgar para colaborar também com esses questionamentos, com essas respostas e com outros olhares. Uma primeira reação e também reflexão, eu quero partir de aqui conosco trabalha e vive um nosso co-irmão chileno, e a área de educação dele, que é especialista exatamente na área de educação digital, plataformas e tudo isso, né? E ele tem uma boa experiência no Chile e já está há 5 anos no Brasil. E o que por que eu trago? Porque há uns dias conversando com ele disse assim, né? Bom, parece que a gente começou a utilizar uma série de elementos a partir do momento em que as situações nos obrigaram a fazê-lo, né? E ele me perguntava assim: por que é tão difícil nós conseguirmos ser proativos? Nós nos anteciparmos, nós darmos passos, ao invés de sermos, muitas vezes, tão reativos como somos dentro dessa perspectiva. E realmente isso me fez pensar, né? Esse contexto, tudo isso que está ali, né?
Não falo apenas da questão do uso de tecnologias, do mundo digital e tudo isso, né? Mas volto a dizer, acho que é muito importante na questão das relações. As relações também de como realmente se conectar com os outros, de como valorizar os outros, desde esses pequenos gestos que já foram destacados, até uma participação efetivamente mais significativa naquele mundo que está ao nosso redor e em outras instâncias. E creio que aí eu destacaria, assim, uma coisa que a realidade nos vai exigir, uma proatividade, uma perspectiva de estarmos atentos, sensíveis, e aqui a palavra sensibilidade, eu creio que ela é fundamental para a perspectiva realmente do cuidado e da interioridade. Maravilha, irmão. Gratidão. Muito bom te escutar, viu? As tuas colaborações, enfim. Acho que você traz olhares significativos para essa reflexão do cuidado e da interioridade. O Ronaldo traz para a gente aqui, o Ronaldo, coordenador de pastoralidade lá do SEC-MG. Nesta pandemia, debaixo das máscaras, os nossos sorrisos estão sendo transmitidos pelos olhos. Então, importante esse olhar, né, que vai aproximar, que vai trazer uma relação profunda com as pessoas. A Alessandra, também lá de Minas, coordenadora de pastoralidade do Colégio Padre Deman, o amor a Deus e ao próximo não são opostos, na verdade, caminham no mesmo nível, porque todo amor vem de Deus. Amamos a Deus quando somos capazes de refletir nas pessoas o amor de Deus por nós. Bom, o Ronaldo também vai falar do distanciamento, faz alguns questionamentos dessa relação. Bom, já são 4h15, eu gostaria de passar agora a palavra novamente para os nossos convidados, para a gente já iniciar aí um processo das considerações finais, e na sequência também a gente vai falar também dos próximos painéis e também partilhar novamente a campanha que a gente tem desenvolvido de solidariedade, de compromisso social do grupo. Então, eu começo agora de trás para frente, pode ser? Falar com o irmão Edgar, suas considerações finais, irmão. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, muito obrigado por essa oportunidade, muito significativo poder ouvir tantas reações, tantos comentários, e creio que algo muito interessante, a diversidade, pareceres, ideias diferentes, como enriquecem, como iluminam a caminhada. Saio muito reconfortado, muito animado, e realmente creio que iniciativas como essas, ou similares, nos ajudarão realmente a construir, a configurar essa realidade pós-pandemia, esses dados todos, nessa perspectiva de maior justiça, maior amor e maior interioridade, maior humanidade, humanização entre todos nós. Gratidão, irmão. Gratidão imensa. Professora Irineuda? Bom, também quero aqui externar o meu agradecimento, a minha gratidão. A participação do grupo foi maravilhosa, né? Como disse o irmão, como essa diversidade nos faz bem. Nos faz bem e nos aquece a alma, nos aquece o coração. Então, eu só quero encerrar dizendo, é hora de nos cuidar e cuidar dos outros. E que esse cuidar seja de hoje para sempre, né? Seja de hoje para toda a vida. Que tenhamos esse propósito, essa missão mesmo, essa missão na nossa vida. Muito obrigada mesmo, viu, Joaquim, professora Roberta, pelo momento, pela oportunidade. E muito obrigada ao grupo aí que participou ativamente. Gratidão, Irê, alegria sempre te escutar, viu? Gratidão imensa por acolher o convite, por estar aqui conosco. Professor Ricardo. Bom, boa tarde a todos, agradeço pela oportunidade de participar desse fórum, né, dessa conversa. Momentos como esse faz com que a gente saiba que não estamos sozinhos, que a gente possa compartilhar, possa conversar, tirar um pouco dessa angústia também que nos traz todo dia. Sabemos que o momento é muito difícil e que
precisamos nos fortalecer, né, pessoalmente. Então, isso vem de encontro com o tema aqui do painel. Ou seja, esse fortalecimento, essa busca da interioridade, vai fazer com que a gente consiga passar por isso de maneira menos penosa, vamos dizer assim. Então, eu me sinto muito bem aqui hoje com vocês. Quero agradecer imensamente a participação de todos, foi muito interessante. Gostei muito da dinâmica, colocações, menções muito relevantes. Estou muito agradecido a todos vocês e quero me colocar à disposição aqui para sempre que possível poder participar mais vezes de conversas como essa. Obrigado, Joaquim, obrigado a todos. Uma boa tarde. Gratidão, professor Ricardo, alegria também de escutar, caminhar contigo neste processo de construção da educação. Nós falamos muito da Laudato Si hoje, né, e aí eu vou pedir para a professora Roberta compartilhar a imagem da campanha que a gente está promovendo enquanto grupo, no envolvimento dos nossos educadores, no envolvimento de todas as nossas comunidades educativas, e a Laudato Si fala para a gente no número 231, o amor, cheio de pequenos gestos de cuidado mútuo, é também civil e político, manifestando-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. Então, aqui é um pequeno gesto do Grupo Educacional BEC, comprometido com as pessoas que estão mais frágeis nos espaços físicos onde nós temos unidade de missão. A ideia é que a gente possa arrecadar recursos financeiros para doar cestas básicas, materiais de higiene e demais necessidades para as pessoas que estão sendo impactadas pelo Covid, pela pandemia. Então, divulgue, a gente está disseminando isso nos nossos painéis, nos nossos fóruns, nas nossas redes sociais, mobilize, que a gente possa mobilizar as nossas unidades de missão no compromisso com esta causa, no compromisso com o outro, com o próximo. Tá? Então, agradeço demais o comprometimento de cada um também com este tema. O nosso próximo encontro está marcado já, no dia 22 de maio, nesta semana, na sexta-feira, também às 15 horas. Um painel dedicado à temática geradora aí da gestão educacional em tempos de pandemia. Então, a gente quer falar um pouco sobre as aulas mediadas por tecnologias, experiência discente, docente e familiar. Então, a gente vai ter um grupo significativo de pessoas trazendo experiências aí dos estudantes, das famílias e dos docentes na prática das aulas mediadas por tecnologia, no dia 22 de maio, às 15 horas. Então, a gente conta com a presença de vocês que estão nos acompanhando. Para encerrar essa nossa conversa aqui, eu passo a palavra para o Padre Romualdo, para que possa trazer uma saudação conclusiva da nossa prosa aqui. Padre, está fechado o microfone. Está aberto? Abriu? Bem, abriu sim, pode falar. Gostei muito do que eu vi e vou tentar fazer aqui uma síntese muito sintética de como eu li esse nosso painel. Vou começar uma palavrinha da Irê, que nos indicou para busca da interioridade, uma palavrinha e um movimento, que é da imersão, mergulho. Então, o caminho do mergulho, da imersão. Na fala do nosso reitor, o Ricardo, eu encontro a palavra depuração como metodologia. Depurar. E limpando para se encontrar aquilo que é o essencial, para aquilo que vale a pena na vida, para encontrar os valores. E na fala do Edgar, o primeiro grande confronto nosso. Não somos ilhas, somos interdependentes. Isso aqui é bastante sério. Eu não sou só. Eu sou relação. Eu sou um ser de relação. Então, um ser de relação comigo mesmo, um ser de relação com o outro, um ser de relação com o universo, com o planeta, com tudo aquilo que está ao meu derredor, e um ser de relação com o todo o outro. Essa interdependência. Acho que valeu a pena que a gente tenha
escutado tudo isso para que nós possamos, a partir daqui, fazer um exercício de imersão, um exercício de depuração, para encontrar com aquilo que é mais essencial de nós mesmos. A interdependência, e daí, então, o cuidado com todas as coisas. A interdependência exige cuidado, exige mesmo atenção apurada com tudo aquilo que nos envolve, está ao nosso redor, e com tudo aquilo que nós buscamos. E quanto mais essencial, mais profundo o ser humano seremos, e mais de acordo com o projeto de Deus seremos também. Muito obrigado a todos vocês, Ricardo, irmão Edgar, lá do Rio Grande do Sul, Irê, e todos os outros demais participantes. E Roberta, muito bom pela iniciativa que foi extremamente válida, e Joaquim, pela condução de hoje. Valeu. Gratidão, Padre Romualdo, agradeço a sua presença, a sua contribuição, agradeço a professora Roberta por estar conosco aí, aos convidados, irmão Edgar, Irineuda e Ricardo, gratidão pela colaboração de vocês, a vocês que nos acompanharam aqui, desejo aí uma boa tarde, uma boa semana, fiquem bem, fiquem em casa, espero que a reflexão tenha colaborado para que a gente cada vez mais vá encontrando a nossa essência, aquilo que brota dentro da nossa existência, tá bom? Lembre-se, distância salva, um forte abraço, pessoal, gratidão. Gratidão, Ricardo, gratidão, Roberta, e Marcelo, gratidão. Bom ter vocês Obrigado, aqui. Joaquim.